Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre Loki e as variantes genéticas. Sim, conversaremos sobre isso. Terá spoiler? Possivelmente. Então, se você não assistiu e quer assistir, cuidado, porque eu não vou me responsabilizar, porque para que você entenda a diferença entre variabilidade genética, diversidade genética, polimorfismos, alelos e tudo mais tão necessário para o seu domínio nas interpretações e análises de dados, esses conceitos, eu vou sim precisar dar spoiler sobre Loki. E, gente, Loki muito maravilhoso, gostamos muito desse seriado, nos surpreendeu bastante. Mas, vamos lá, de onde vem o Loki? Então, só para a gente contextualizar aqui a história e a gente conseguir ter os elementos para fazer essas conexões, né, de definição de conceitos. E eu sei que é muito mais fácil quando a gente consegue fazer analogias, porque, afinal de contas, o conhecimento está conectado, está tudo muito interligado. Beleza? Então, vamos lá. O Loki, ele é um deus, tá? E esse personagem, ele vem da mitologia nórdica. E esse deus, ele é considerado o deus da trapaça, o deus da mentira. Ele é um estrategista, tá? Ele é um estrategista. Ele não é filho de Odin, mas ele foi criado por Odin nesse universo da Marvel. E, na verdade, ele é parte de uma outra raça. Esse contexto todo, ele foi adaptado para as HQs e para o filme da Marvel, e tem vários lá. E a gente tem hoje, então, inclusive, o seriado dele. Loki é irmão de Thor, e Thor é o deus do trovão, e que seria o sucessor do trono de Asgard, que seria essa terra dos deuses. E aí eles vivem em guerra. Por quê? Porque Loki, ele quer o poder. Loki, ele quer, em sendo filho adotivo de Odin, tomar o trono que seria por direito de Thor. Então, ele vai brigar muito com Thor nesse universo da Marvel e vai tentar de todas as formas ser o grande deus e tomar o lugar de Odin, tá? Então, contextualizando tudo isso, né? E a interpretação do ator foi tão bacana do Tom, que ele conseguiu, ele ganhou a própria série pelo Disney Plus, e eu gostei muito. E aí, quando eu tava assistindo a série, né, eu tava conversando com meu esposo e falei, caramba, mas tipo, se a pessoa assistir isso daqui, ela vai entender o que é diversidade genética. Não tem como, ela vai compreender o que é variante, o que é alelo. Aí ele falou, faz uma conversa sobre isso. Eu falei, não, que isso, vou fazer uma conversa sobre isso? Não sei se eu vou fazer. Ele faz, eu falei, eu vou fazer então, né? Era até para ser outros temas que a gente tinha planejado, mas como a série acabou na quinta-feira passada, quinta ou quarta, não sei, resolvemos trazer aqui então estes conceitos baseados em Loki. Gente, e o primeiro deles, se você assistir a série, você vai entender que há várias linhas do tempo, várias timelines que eles falam lá. Então, por exemplo, eu, Natácia, teria outras versões de mim mesma em outras timelines, em outras linhas alternativas do tempo, tá? E então essas timelines, elas não conviviam entre si, mas elas existiam ali. Seriam formas, né, variantes que eles chamam variantes. E aí então, essas timelines, elas aqui eu até coloquei para vocês a imagenzinha aqui dessas timelines, elas teriam uma timeline central, e aí surgiam essas ramificações aqui de lado, e nessas ramificações aqui que iam surgindo, a gente teriam outras variantes de um mesmo contexto, vamos assim dizer, tá? Beleza, então lá a gente tem o Loki e tem várias formas do Loki, várias variantes do Loki, e a história ela se concentra em cima disso, né? Quando a gente tenta trazer aqui para o nosso mundo de estudo da diversidade genética, né, e tudo mais, o que são as variantes genéticas? Tudo isso daí é o contexto do nosso estudo, e elas são produzidas por processos que são as mutações. Então, as mutações, elas ocorrem de maneira ao acaso no genoma, tá? E aí, então, elas vão
vamos dizer assim, inserir novas formas, novas variantes. A gente sempre escuta, e até decoradinho, você vai escutar o povo falar, o que é mutação? Mutação é matéria-prima da evolução. Nossa, sempre a mesma coisa, mas o pior que é verdade, porque a partir disso, né, que a gente tem, então, essa fonte, né, de variação, e a gente tem essas diferenças que nós buscamos estudar. Ok, mas o que acontece, então? A gente tem aqui, no caso aqui do seriado do Loki, quando essas variações surgem, tem como se fosse um órgão gestor ali que chama TVA. Então, eles são responsáveis por revisitar sempre essa timeline aqui. Então, quando acontece alguma coisa na ramificação da timeline e não pode acontecer essa ramificação aqui, lá no caso da TVA, né? Ou seja, surgirem novas variantes ou novos alelos, trazendo aqui para o nosso contexto, a TVA vai lá, ó, e lasca o pau. Ela tenta apagar essas novas linhas aqui da timeline que surgem, essas linhas secundárias. Isso a gente pode trazer para o nosso universo pensando numa analogia ao nosso sistema de reparo. Porque o que acontece? Para ocorrer as mutações, tá? E aqui a gente está falando de células germinativas, óvulos, espermatozoides. Por quê? Porque eu quero te contar que não importa o resto, não importa para a genética de populações, para estudos de diversidade genética, a constituição genética, o pool gênico. E o que é o pool gênico? É a piscina de alelos. Pool é piscina, tá? Então, quando a gente fala em pool gênico, eu estou falando de piscina de alelos, basicamente, um reservatório de alelos. Então, quando a gente trabalha com diversidade genética, para nós geneticistas, o importante é esse pool, é isso que eu quero avaliar. O indivíduo, ele é transitório, mas o pool gênico não. Então, quando a gente está lá naquele momento de replicação do DNA, né, a gente tem o começo Peraí. Ups, voltando. Eu engasguei aqui, pensei rápido demais. Quando a gente tem a replicação, a gente vai criar cópias do DNA. E nesse processo de criar cópias do DNA, erros podem acontecer. Esses erros são as mutações. Mas nós temos um sistema muito inteligente, muito robusto. O que ele faz? Ele vai revisitar isso daí. Sabe quando você faz um cálculo de matemática e você vai lá conferir se está dando certo, se está batendo a equação? Ou então quando você vai para o supermercado e aí você pega e faz uma lista de compras daquilo que você tem que fazer. Daí você vai pegando tudo, mas você não necessariamente olha a lista porque você tá com pressa. Aí você vai pegar e olhar o carrinho de compras e conferir em relação à sua lista. Olha, eu quero. E aí você tá com pouca grana, você tem uma quantidade X de grana. Então eu preciso comprar isso, está lá conferindo. Opa, esse item aqui não estava na minha lista de coisas. O que ele está fazendo aqui? Não tem condições de levar, vou devolver. Então você revisa aquilo ali, você faz uma conferência. E o que o nosso sistema de reparo faz? Ele faz uma conferência marota. Então, ele sai conferindo. E assim como a TVA eu não coloquei, mas eles têm uns bastões lá que, tipo assim, se surgir uma variante genética, não, uma variante de uma criatura, de um ser, o que eles fazem? Simplesmente apagam essa variante com esse bastãozinho lá. Dissolve a variante. O nosso sistema de reparo faz a mesma coisa. Ele vai não apagar a variante, né? Ele vai arrumar aquela variante, ele vai manter aquilo ali porque ele então está conferindo com base na template, com base na base, que é a fita de DNA que a gente está tendo como referência para fazer uma cópia, né? Então ele vai falar: não. Foi inserida uma coisa errada aqui, meu filho. Não vai colocar isso aqui não. Peraí, vamos trocar esse nucleotídeo, porque o nucleotídeo correspondente, vamos supor que é uma adenina, uma timina, e você colocou citosina aí. Isso não vai dar certo. Vou fazer esse reparo. A gente tem várias enzimas envolvidas no sistema de reparo, tá? Nos eucariontes e nos procariontes, esse sistema de reparo, ele é diferente. Inclusive em relação à complexidade e ao número de polimerases que estão envolvidas nesse processo de reparo do DNA, mas isso é um assunto para um outro momento, porque hoje vamos aprender variantes alérgicas, tá? Então, quando a gente tem essa mutação e por um acaso essa mutação passa para frente, porque
Aí você vai me falar, Nath, mas você tá falando que tem um sistema de reparo foda, super power, e que ele tá lá fazendo as coisas. Como é que surge então essa variação se ele vai corrigir tudo? Aí é que tá. Aí é que vem. Pode ser que ele fale, sim, ele fale. Assim como a TVA, por exemplo, lá no Loki, tem uma forma alélica. Olha eu de novo, forma alélica do Loki. Tem uma variação do Loki, que é a Sylvie, tá? É uma outra personagem que também é uma Loki. Mas aí ela tá se chamando de Sylvie. Mas eles todos são Lokis, tá? Ela é uma Loki no outro universo. E aí, a Sylvie, ela não foi apagada pela TVA, ela continua ali na labuta, ela está ali, ou seja, ela burlou o sistema de reparo, ela burlou a TVA e ela continua muito bem obrigada na população, tá? Da mesma forma, acontece com o nosso sistema de reparo. Nem sempre o bichinho vai funcionar, minha gente, nem sempre ele vai funcionar, né? Então, essas falhas, elas ocorrem. Nath, mas ocorreu a falha, e aí? Necessariamente essa mutação vai ficar na população e tal, vai ficar na nossa timeline? Não necessariamente. Por quê? Porque além de ocorrer a mutação, tanto que é raro o evento é muito raro, tem que ocorrer a mutação, ou seja, a gente tem que burlar o sistema. Beleza. Ocorreu a mutação, tem uma nova forma alélica, essa forma alélica tem que se fixar na população. A gente fala de fixação do alelo na população. Nath, o que é fixação do alelo na população? É quando uma nova variante surge e ela permanece ao longo das gerações naquela população, de tal modo que agora ela faça parte de quem? Do pool gênico, da piscina de bolinhas, da piscina de alelos. Então, isso é que é a fixação. Porque, eventualmente, você pode ter ali uma mutação, ok, beleza, beleza, mas essa mutação não vai para frente. E aí, o que a gente estava conversando? A gente estava falando que o que importa para nós é o pool gênico. Então, se ela não está presente no pool gênico, para nós pouco importa, entendeu? Porque para a gente é importante que ela esteja no pool gênico. Mas enfim, Sylvie, linda, maravilhosa, uma deusa literalmente da mentira, está lá e permanece, então, na timeline, né? Ela conseguiu burlar o sistema de reparo, a TVA, que é então essa organização lá, que é responsável por manter uma única timeline, uma única linha do tempo, sem que surja novas variantes ou novos alelos aqui no nosso contexto. Falando sobre alelos, quero conversar com vocês sobre a definição de alelos. Sim, a definição de alelos é muito importante para você que está estudando diversidade genética, porque afinal de contas, isso é o que você avalia. Esse é o seu instrumento. Se você não entender o que é um alelo, fica muito difícil você conseguir fazer as interpretações. Então, presta atenção aqui em mim. Olha só, o que você está vendo aqui nesse momento? Você está vendo um monte de Lokis. Sim, são vários Lokis lá, que em dado momento lá do seriado, eles vão eles vão ser apagados, vamos dizer assim, o Loki vai ser apagado. Ele vai ser apagado, falei que ia ter spoiler, eu avisei. Então o Loki vai ser apagado. Lembra que eu falei que o sistema de reparo que é a TVA vai lá e apaga a galera? Então eles apagaram o pobre do Loki. Só que ele foi, neste caso aqui, isso não acontece, né, na nossa realidade aqui da diversidade genética, mas para este caso específico, o Loki, ele foi para uma outra região ali, vamos dizer como se fosse um limbo, encontrou diversos Lokis. Lembrem, Loki é um bicho safado, ele é danado, ele é esperto. Ele consegue artimanhas para sobreviver, ele é um sobrevivente, entendeu? Então, o que acontece? Quando o Loki que a gente conhece ali do universo da Marvel principal, chega até esse limbo, ele encontra vários Lokis. Então, aqui se você olhar, tem um Loki muito parecido com ele mesmo, tem uma mulher Loki, tem esse Loki aqui, tem esse moço aqui com esse outro chifre gigantesco, enfim, só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fora que aqui eu não coloquei a foto, mas tem um Loki que é um jacarezinho lá. Tem um Loki que foi inspirado no primeiro Loki dos quadrinhos das HQs, que a fantasia é muito parecida. Eu acho super legal quando eles fazem isso, né? Eu não sei se vocês assistiram... Ai, gente, como que chama? Eu acabei de esquecer. WandaVision. WandaVision também eles colocaram a costume dela muito parecida com a das HQs. Eu achei super legal. Inclusive, se eu tivesse tido essa ideia, poderíamos ter falado sobre WandaVision, porque WandaVision dá pra gente conversar sobre cenários evolutivos, teste de hipóteses, né? Dá pra fazer muita coisa.
Acho que talvez eu possa trazer WandaVision aqui também. Tô pensando em fazer um quadro sobre analogias em termos de conceitos de diversidade genética, né? E os seriados. Mas voltando aqui para Loki. Então, o que seriam alelos? Anote isso aí, presta atenção. Alelos são variantes alternativas de um gene. Alelos são variantes alternativas de um gene. Então, eu sempre brinco aqui com as minhas taxinhas, né? Mas espera aí, temos canetas aqui. Presta atenção. Você tem uma caneta lá. Isso aqui é uma caneta, certo? É uma caneta, todo mundo concorda comigo que é uma caneta. Faz de conta que isso aqui é um gene, tá? Faz de conta que isso aqui é um gene. Quando você tem formas alternativas de um gene, ou seja, ocorreu uma mutação ali, e você tem constituições, sequências distintas que constituem um gene. Então, presta atenção, aqui eu tenho 4 outras cores de caneta. São canetas? São canetas, vocês concordam comigo, né? São canetas. Mas são diferentes? São diferentes. Deixam de ser canetas? Não deixam de ser canetas. A mesma coisa é o conceito de gene. A gente tem uma determinada região, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Vamos pensar por causa de humanos, tá? E aí as mutações ocorrem nessas regiões e a constituição dessas regiões acaba se diferindo. Essas formas alternativas, né, em virtude das mutações que ocorreram, elas então são os alelos. E essa é a definição de alelo. Por isso que você está olhando aqui, você viu no seriado, não é por isso, mas aqui trazendo para o nosso universo, fazendo analogia, porque eu falo quase como se fosse verdade, né? A questão do Loki. Mas enfim, trazendo para o nosso contexto, a gente vai olhar lá vários Lokis. O jacarezinho que não está aqui, a própria Sylvie que eu não coloquei. Todos esses Lokis são Lokis, mas são formas alternativas de Lokis em uma determinada timeline. Sacou a parada? Entendeu? Então, a gente tem essas variantes alélicas, né? Essas formas alélicas. E aí, neste contexto, a gente tem um outro conceito super importante para você, entendedor e entendedora, que estuda polimorfismo genético. Inclusive, eu que sou muito verde nesse negócio, não falo. Curte o vídeo, manda para os outros. Eu sei que você conhece um coleguinha, uma coleguinha, alguém que está trabalhando com diversidade genética e que quer aprender e que vai se beneficiar muito com esse contexto, especialmente com essas questões que são, em tese, básicas, mas não básicas no sentido de triviais, mas é porque elas são a base, elas são muito importantes para que você consiga fazer as suas coisas, tá bom? Interpretar seus dados. Olha só o que a Beyoncé Neura falou. Sharpie é vida. Amo essas canetas. Sim, elas são maravilhosas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando por que eu utilizo essas danadinhas aqui para fazer extração de DNA, porque quando você vai fazer extração de DNA e utiliza uma caneta que não é muito boa, e eu sempre falo, infelizmente temos que tirar nesse momento o escorpião do bolso, sai a tinta. Então, até hoje eu não encontrei nenhuma que não tirasse a tinta, sabe? Tipo assim, quando você vai fazer extração, alguma coisa assim, e aí põe no banho-maria, tira do banho-maria, põe no freezer, descongela. Isso aqui, gente, isso aqui é ouro. Você tá muito certa. Muito certa, porque é verdade. Mas voltando aqui então, polimorfismos genéticos. Quando você está estudando genética de populações, você está estudando diversidade genética, você vai falar, nossa, eu preciso encontrar um loco polimórfico, nossa, o loco que eu estudei não tem polimorfismo, e fica descabelando, né, não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, você vai discutir isso e não entende especificamente o que é esse polimorfismo genético, né? Então, vamos definir aqui o que é o polimorfismo genético. Quando você tem uma população, tá? E uma população para o mesmo caráter, você tem mais de uma forma alélica para aquele gene que você está estudando, para aquela região que você está estudando, né, para aquele determinado locus que você está avaliando. Você tem mais de uma forma naquela população, então essa fórmula decorrente das mutações, aí nós temos então polimorfismos genéticos nesta região que nós estamos avaliando. Locus aqui são uma população que constitui polimorfismos genéticos, entendeu? Ok, só que nem todo loco vai ser polimórfico. Eu explico por quê. No caso aqui do Loki, a gente tem uma população que ela apresenta polimorfismos genéticos.
Mas, se eu fosse estudar essa região aqui, que seria LOC, né, como uma região para eu avaliar a diversidade genética, esse marcador em si, ele não poderia ser considerado um marcador polimórfico, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de marcador polimórfico, eu estou falando de frequência de um determinado alelo na população. Então, o alelo mais comum, ele não pode estar presente em mais do que 95% de frequência numa população. Ou tem uma outra forma também de você assumir isso, que seria um polimorfismo de 99%. Isso vai depender muito do pesquisador, tá? Tem alguns pesquisadores que utilizam o conceito de um loco polimórfico como aquele que tem 95%, ou seja, o alelo mais comum que tem lá, aquele mais frequente, ele não pode ultrapassar 95% de frequência. E os alelos menos frequentes, eles vão representar pelo menos 5% do total. Mas tem aqueles que são mais restritos e eles colocam como 99%, né? Isso quer dizer que o alelo mais comum, ele não pode estar presente mais do que 99% na população. Nath, mas por que então que essa população de LOC que você está conversando aqui com a gente, né, e tal, ela seria uma população com polimorfismo genético, mas se eu fosse olhar para ela como um loco, eu não poderia considerá-lo como um loco polimórfico. Porque aqui, gente, o problema é que a gente só tem uma única variante de cada alelo. É altamente diverso, a gente concorda, mas a gente tem só uma forma alternativa. Eu não tenho uma frequência maior de Sylvis. Sylvie é só uma Sylvie. Pronto. Isso não teria problema se eu tivesse um pouquinho a mais de outros alelos. Então, quando você tem esse tipo de alelo, você não garante que esses alelos fixaram nas populações ou não, porque a frequência deles é muito baixa, a frequência de cada um. Porque nesse caso, cada um desses loci, eles ocorrem uma única vez. Tá? Eu não tenho 4 Sylvis, 5 Sylvis nessa população. Então, é muito arriscado você usar esse tipo de marcador, tá bom? Ok, então o que a gente já entendeu, o que é polimorfismo, vocês já entenderam o que é uma população polimórfica, já sabem que alelos são formas variantes, né, de um gene. Então, por isso que eu até coloquei o título da nossa conversa hoje, né? LOC e as variantes genéticas. Mas eu quero conversar com você dois conceitos, e esses conceitos são conceitos, assim, muito confundidos. As pessoas confundem muito o que é um e o que é outro. Eu estava até conversando com uma seguidora do canal sobre isso e tal, porque a gente estava conversando, né? Eu conversei com vocês nos stories sobre passar vergonha, né? E eu disse que eu aprendi um conceito que eu achava que eu sabia, mas que não estava claro para mim, que era o que era aplótipo, na minha defesa de mestrado, que a minha cara foi no chão, fiquei com muita vergonha, porque eu não conseguia destrinchar um conceito que é relativamente simples, e não fique com vergonha se você não sabe, tá? Aqui a gente já tem vídeo explicando sobre isso, e se você quiser também algum outro tipo de conteúdo, coloca aqui para mim para eu saber e a gente conversar sobre. Mas o que a gente estava falando é que não necessariamente as pessoas deixam claro qual é a diferença entre variabilidade genética e diversidade genética. E é isso que eu quero conversar com você agora. Qual que é essa diferença? Quando eu tenho variabilidade genética na minha população, eu tenho formas alternativas desse gene. Então, eu posso dizer que a minha população ela tem variabilidade genética, né? Tenho formas alternativas de um determinado locus que eu estou avaliando. Lembrando que aqui eu estou partindo do ponto de vista, né, de avaliação de regiões do DNA. Eu não estou aqui olhando todo o DNA, eu estou olhando fragmentos, né, alguma coisa que a gente estudou sobre esse DNA. Então, a gente tem variabilidade, essas diferentes formas alélicas de um gene. Mas variabilidade genética não significa diversidade genética. As populações de LOC, a população de LOC que a gente está avaliando, ela tem variabilidade genética, a gente tem formas alternativas do gene, mas isso não significa que ela tenha diversidade genética. E confunde porque a palavra variabilidade e diversidade, os termos, eles
são muito próximos. Você olha, nossa, mas diversidade e variabilidade é a mesma coisa. Não, não é. Então, pensa só, variabilidade. Eu estou falando de variação, certo? Então, eu tenho variação na minha população de uma determinada forma alélica que eu estou estudando. E isso é importante para quê? Para quando você está ali avaliando o seu marcador, você identificar marcadores que possuem variabilidade genética, porque você tem que avaliar os seus dados. Se você tiver um marcador que é tudo igual, vamos dizer assim, que só tem o mesmo alelo, como é que você vai conseguir avaliar alguma coisa? É como se você escolhesse o branco do olho como marcador. Se eu pegar o branco do olho como marcador, eu não vou conseguir diferenciar nenhuma pessoa, porque, via de regra, né, o branco do olho é branco para todo mundo. Mas, se eu usar a íris como um critério de escolha para eu estudar e avaliar a população, a gente vai ter muita diferença, porque a gente tem vários tons de cor de olhos. Então, quando a gente escolhe um marcador genético, a gente precisa escolher um marcador que seja herdável, ou seja, eu consigo acompanhar as gerações, tá bom? E um marcador que seja variável para eu poder responder as minhas perguntas biológicas. Porque se ele não tem variação, eu não vou conseguir avaliar nada, eu não vou conseguir ver a diferença. A gente enxerga as diferenças, né? As assinaturas genéticas, elas nos oferecem pistas para que a gente consiga entender aquele contexto e aquela história. Se eu tenho um DNA que não tem uma assinatura genética, que não tem variação, como é que eu vou saber disso? Não vou saber. Então, dito isso, temos aí o conceito de variabilidade genética, né? A gente tem formas alternativas de um determinado gene, de um determinado locus nessa população. Então, essa população possui variabilidade genética. Como a gente conversou com vocês, os erros espontâneos, né? E que são raros no processo de replicação de DNA, são os que vão causar as mutações e dirigir, então, a evolução. Né? São essas mutações que ficam. E elas, então, geram essas formas alternativas do gene. Quando a gente vai acumulando essas diferenças que são evolutivamente neutras, a gente pode medir diferenças que são usadas para a gente conseguir medir o tempo de divergência entre elas. E tudo isso em cima da questão da variação genética, né, que a gente tem. Só que diversidade genética, quando eu falo diversidade genética, eu estou avaliando a variação, o nível da variação numa população ou numa espécie. Então, as métricas que eu utilizo, por exemplo, são heterozigosidade. A heterozigosidade ela é uma métrica de diversidade genética. O número de alelos por população, o número efetivo de alelos, que são aqueles que efetivamente contribuirão para a heterozigosidade, são considerados métricas de diversidade genética. Então, olha só, aqui eu tenho, vamos pensar que isso aqui seria um heterozigoto, tá? Aqui é uma quimera, tá? Então, faz de conta que esse look aqui, que é o look que a gente está habituado, né? É o asão, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto aqui. Mas como eu até brinco com vocês, não vou pôr asão, não, porque toda vez é asão e asinho. Então, eu vou colocar um L aqui, de look. E aí, faz de conta que a Sylvie é o L menorzinho, é uma outra forma alélica. E aí, vamos pensar que isso aqui é o alelo elão, alelo elinho, então isso aqui seria um heterozigoto, olhando para esse contexto, os dois aqui, se eles fossem um indivíduo, tá? Claro que, gente, eu sei que vocês precisam respirar, porque isso aqui é um exemplo, tá? Não tô falando que eles constituem heterozigoto, não. Eu tô só brincando com vocês se eles fossem heterozigotos, porque eu tô considerando eles aqui como variantes alélicas. Então, isso daqui seria uma métrica de diversidade genética, né? Então, quantos indivíduos têm formas alélicas distintas ou constituindo? Porque heterozigosidade, né? Ou os heterozigotos nada mais são do que duas formas alélicas no mesmo indivíduo, quando eu estou falando de indivíduos diploide, né? Então, toda vez que você falar em heterozigoto, você tem formas alternativas de um gene ali, você tem alelos distintos se encontrando naquele indivíduo. Isso é o conceito de diversidade genética. Por isso que é diferente de variabilidade genética, porque ó, eu posso ter
várias formas alélicas numa população, várias formas mesmo, tipo aqui um bando de canetinha nas populações de várias cores, né? E tudo mais. Altamente variável isso daqui. Mas, se eu tenho só homozigotos na minha população, vamos pensar aqui essas duas formas alélicas como sendo a mesma, né? E, inclusive, para isso eu tenho que pensar que elas têm uma descendência comum. Então, aqui eu tenho roxo com roxo, o mesmo alelo eu tenho um homozigoto. Então, embora eu tenha falado para vocês que eu tenho uma população altamente variável, porque eu tenho essas formas alélicas aqui distintas que caracterizam essa região que eu estou estudando, a diversidade genética é baixa, porque para a maioria dos indivíduos naquela população eu encontro duas formas alélicas idênticas no mesmo indivíduo, ou seja, homozigotos. E aí a gente tem várias coisas para conversar sobre isso. Por exemplo, a endogamia, que é o acasalamento entre indivíduos aparentados e tudo mais. Mas, então, eu quero que você tenha claro essa diferença, né, de quando eu falo de variabilidade genética e quando eu estou conversando sobre diversidade genética. Inclusive, a partir da diversidade genética, eu posso verificar se as populações que eu estou avaliando, elas têm diferenças genéticas ou não entre si. Então, por exemplo, eu vou pegar um grupo A e um grupo B. A partir dessas métricas de diversidade genética, eu consigo estabelecer se há diferenciação populacional entre o grupo A e o grupo B, se tem fluxo gênico entre o grupo A e o grupo B. E isso não é pela variabilidade genética, é porque a gente está avaliando a diversidade genética. Mas, para eu estudar a diversidade genética, é importante que eu encontre locos que apresentem variabilidade genética. E a variabilidade genética é uma coisa muito importante, porque ela é o produto da ela é o produto da mutação, que é a matéria-prima para a evolução. Sem variabilidade genética, não temos evolução. E pense aqui num contexto de evolução, não simplesmente do ponto de vista de seleção, alguma coisa nesse sentido, mas de mudança. Quando a gente está falando de evolução biológica, nós estamos falando de mudança, tá? Então, de uma geração para outra ocorre uma mudança. Uma frequência é maior de um alelo, de outro é maior, ou seja, mudou. A gente olha para a curva em forma de sino e essa curva não se a média não se mantém ao longo das gerações. Ela muda, caminha de um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, a depender do loco que nós estamos avaliando. Mas eu tinha falado para vocês que a gente tem esses erros espontâneos, então, que são raros na replicação do DNA, que causam a mutação e que dirigem a evolução. E por que eu disse que dirigem a evolução? Porque, como a gente estava conversando, a acumulação dessas diferenças, inclusive diferenças evolutivamente neutras. Por que evolutivamente neutras? E eu não estou dizendo aqui para vocês que a gente não tenha diferenças que não são neutras. Eu estou conversando sobre diferenças neutras com base na teoria de Kimura de 68, que entendedores e entendedoras, a gente vai aprofundar mais nisso, não se preocupem, mas a gente está olhando do ponto de vista da mutação neutra, ou seja, eu não estou avaliando aqui um loco que expressa uma proteína, alguma coisa aqui. Eu estou simplesmente avaliando mutações no genoma que não alteram o fenótipo, tá? Elas vão se acumulando ali. Então, tem regiões que a gente fala de hotspots, né, que são pontos quentes de mutação, tem regiões que não são, isso varia muito. Mas a gente tem esse acúmulo, e cada vez que a gente vai acumulando essas diferenças e tudo mais, a gente pode usar isso como uma ferramenta para medir o tempo. Pensa, porque se a gente teve essas mudanças, um em cima de um template, em um dado momento, esse template, essa base foi a mesma. Então, quanto tempo demorou do que eu tenho hoje ter sido o que eu tive lá no passado? A partir dessa frequência de mutação, da taxa de mutação, da frequência com que ela aconteceu no tempo, eu consigo calcular matematicamente quando é que a gente chegou nesse ponto aqui comum, né, que é um ancestral comum mais recente dessas linhagens que a gente está avaliando. Para isso, a gente tem um conceito muito aplicado dentro da genética de populações, mas mais ainda na filogeografia, na filogenia, que são os modelos de substituição nucleotídica. Então, o que são modelos de substituição nucleotídica?
nada mais são do que o cálculo da probabilidade de mudança entre os nucleotídeos ao longo dos ramos de uma árvore filogenética. Por isso que eu falei para vocês que essas mutações elas se acumulam e que tem regiões que têm uma probabilidade maior, outras menor, e que essa taxa varia, mas que a gente tem probabilidades de mudança, tá? E essas probabilidades de mudança podem ser categorizadas para o nosso melhor entendimento em modelos de substituição nucleotídica. E esses modelos de substituição nucleotídica, eles nos ajudam e nos ajudam muito na hora de fazer esse cálculo. Eles são utilizados para que a gente consiga estabelecer a nossa datação, que é o que a gente fala. Então, só para você recordar que uma árvore filogenética nada mais é do que uma hipótese, tá, gente? Toda vez que a gente fala de árvore filogenética, a gente está falando de hipótese, tá? Por quê? Porque pode mudar, você pode acrescentar um indivíduo, a evolução não é estática, inclusive, né? Embora a gente saiba que demora milhões de anos para a gente conseguir captar, ou dependendo do organismo, se é bactéria, que o tempo de vida é muito curto, se são os protistas, enfim, cada organismo é uma coisa, mas o fato é que as árvores filogenéticas, elas nada mais são do que uma hipótese, tá? E ela é uma representação gráfica da relação entre esses diferentes organismos. Então, aqui nas TIPS, eu tenho o organismo A, B, C, D. Então, a relação evolutiva aqui entre esses organismos, né, a história evolutiva entre eles, nos dá uma representação gráfica a partir dos estudos. E aí a gente tem, então, o que a gente chama de árvore filogenética, que é uma hipótese, né? E a gente tem aqui uma coisa que é importante ser lembrada, que é o tempo evolutivo. E é nesse tempo evolutivo, é nessa timeline, que a gente vai, então, investigar esses processos de mutação e conseguir entender o tempo em que uma determinada mutação, uma determinada alteração ocorreu aqui ao longo dos meus ramos e comparando e fazendo a partir disso os nossos cálculos. E a gente pode fazer depois uma aula prática sobre isso. E aí, nesse contexto, então, né, eu até coloquei aqui esse reloginho, que é um reloginho, gente do céu, lá no seriado do Loki aparece toda hora esse bichinho aqui, esse reloginho, eu esqueci o nome dele, não lembro, mas aparece o tempo inteiro dando as instruções e ele é como se fosse assim, tipo um logo lá da TVA, sabe? Aí quando você chega lá, ela dá as instruções e tudo mais. Essas instruções aqui eu quero trazer para esse contexto que eu achei super legal, fazendo uma analogia com a hipótese do relógio molecular. Eu falei para vocês que as mutações, né, as variantes alélicas, elas vão acontecendo ao longo do tempo e vão fixando nas populações. Não é só acontecer uma mutação, essa mutação ela ocorre e essa variante ela tem que se fixar, ela tem que permanecer ali no pool gênico, né? Mas, de acordo, a gente tem uma hipótese que é a hipótese do relógio molecular a hipótese do relógio molecular não relaxado, isso é outro contexto. Mas a gente tem a hipótese do relógio molecular, e na hipótese do relógio molecular, a gente assume que as taxas de substituição nucleotídica entre os ramos de uma árvore são homogêneos. Então, vai ser a mesma taxa, tá? E a partir disso, a gente consegue estabelecer os cálculos e identificar as idades. Então, aquelas variações que ocorriam ali na timeline da TVA, a gente diria que elas seriam homogêneas ao longo do tempo. Essas substituições, as novas variantes que surgem. E como é que a gente faz isso? Avaliando aqueles modelos de substituição nucleotídica. Modelo de substituição nucleotídica, gente, é uma caracterização. Por exemplo, tem modelo que vai falar assim, olha, a frequência da adenina, da timina, da citosina e da guanina são iguais, tá bom? Entre as linhagens que eu estou avaliando, a mesma frequência. Olha, nesse conjunto de alinhamento que você está olhando, tem uma proporção maior de inversão ou não tem inversões, enfim, várias coisas. Ele vai simplesmente caracterizar o que ele está vendo ali no alinhamento. Ele vai fazer como se fosse um resumão, sabe? Ó, é o seguinte, nesse seu alinhamento, a gente tem essa proporção de sítios invariáveis. Sítios invariáveis, ó, o próprio nome já fala, é aquilo que não muda, não tem variação. E assim por diante. Então, esses são os modelos. Quando a gente traz a hipótese do relógio molecular, é porque a gente usa essa taxa de substituição para, de alguma forma, conseguir estimar. Hoje, a gente tem várias abordagens com modelos matemáticos muito sofisticados e finos
que a gente consegue, por exemplo, usar taxas de mutação que diferem entre os ramos, que diferem entre as regiões, porque pensa, algumas regiões, como eu falei, são hotspots, elas vão sofrer uma mutação ou muito mais frequente do que outras, tipo regiões que expressam alguma proteína tendem a ter uma taxa de mutação muito baixa, porque pensa, como que você vai ter uma taxa de mutação alta numa região do DNA que expressa uma proteína muito importante para o organismo sobreviver. Então, o sistema de reparo ali é muito eficiente, o que é diferente, por exemplo, de regiões que não são expressas, regiões como os microsatélites, inclusive razão pela qual eles são altamente polimórficos. Então, por isso que a gente tem áreas que têm maior taxa de mutação, áreas que têm menor, e a gente consegue nessas análises e nessas novas abordagens colocar essas diferentes taxas de mutação que vão variar de acordo com a região do DNA que você está avaliando, tá bom? Minha gente, nossa conversa sobre Loki hoje, eu dei tanto spoiler da série. Mas se você não assistiu, não se preocupe que eu não dei tanto spoiler assim, eu não contei muita coisa. Tem muita coisa aí, eu só me ative a fazer essa analogia, né, de variantes genéticas e as variantes do Loki, que então acho que dá para você entender o que são alelos a partir disso, o que é o polimorfismo, o que é uma variabilidade genética, o que é a diversidade genética. Todos esses contextos são conceitos são muito importantes para você conseguir interpretar os seus dados e inclusive fazer as suas análises. Não tem para onde correr. Sheila, bom dia, minha internet caiu na hora que você explicar a heterozigosidade. Ó, vou te falar, mas a live vai ficar salva, tá bom? Mas eu vou te explicar só a questão da heterozigosidade aqui. A heterozigosidade, ela é o seguinte, você tem em um determinado indivíduo formas alélicas diferentes. Como assim, Nath? Não tô entendendo. Seguinte, explico. Peraí que eu tô pegando a canetinha, Sheila, porque canetinha é o ouro, canetinha salva, canetinha explica tudo. A gente tem para uma determinada região do DNA, e aí pensa o seguinte, eu estou avaliando a mesma região. Eu não estou comparando canetinha com copo, tá? Eu estou comparando canetinha com canetinha. A gente está avaliando a mesma região do DNA. Então, para uma mesma região do DNA, ou um locus, a gente tem vários alelos, ou seja, formas alternativas dessas regiões. Formas alternativas desse gene, que são os nossos alelos, tá? Então, quando a gente tem um heterozigoto, a gente tem duas formas distintas desse alelo no indivíduo. Então, aqui eu tenho um alelo verde e um alelo laranja, tá? Ou seja, eu tenho um heterozigoto, duas formas alélicas distintas no indivíduo. E isso aqui é uma das métricas que a gente usa para avaliar diversidade genética. Por outro lado, se eu tenho a mesma forma alélica que veio do pai e a mesma forma alélica que veio da mãe, encontrando no indivíduo, eu tenho um homozigoto, tá? Então, no homozigoto, eu tenho duas formas alélicas idênticas para o mesmo indivíduo, quando a gente está falando do indivíduo diploide aqui, que geralmente é o que a gente conversa. Poliploides funciona da mesma forma. Não importa. O número de alelos que constitui aquele indivíduo, no nosso caso diploide são 2, eu tenho alelos iguais, por isso são homozigotos. Isso aqui não me confere métrica de diversidade, porque eu não estou vendo diversidade nenhuma aqui. Por isso que a heterozigosidade é uma das métricas para a gente avaliar diversidade genética nas populações. Quando a gente confunde isso com variabilidade genética, porque a variabilidade genética são essas formas alternativas aqui do gene, mas não necessariamente significa que eu tenho uma diversidade genética alta, porque a diversidade genética alta é quando eu tenho um encontro no indivíduo entre alelos que são diferentes, tá bom? Ficou claro, minha linda? Se ficou, você manda um joinha aí pra mim. Tipo, ficou, então não, Nath, não tô entendendo nada. Tá bom? Ok. Então, gente, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma
alguma ideia aí na cabeça pulsando, se você fez uma associação com o Loki que eu não vi, a gente poderia depois falar melhor sobre o relógio molecular relaxado em cima do seriado. Enfim, se você tiver algum insight, depois me conta, coloca aqui. Se tiver dúvida também já sabe, põe sua dúvida aqui, converse comigo, compartilha esse vídeo e eu te espero na quinta-feira, 8 horas da noite, com a nossa próxima live, tá bom? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Sheila, vi que você conseguiu entender. Que maravilha! E é isso. Então, até quinta-feira, 8 horas da noite. Beijo grande!